Na semana passada, eu participei de um debate sobre reforma trabalhista para um podcast muito bom, que tem discussões muito profundas, inclusive vou botar o link aí na descrição do vídeo. E estava discutindo com do meu outro lado, no meu adversário, meu opositor, era alguém que trabalha na Justiça do Trabalho. E apesar do caráter tenso da discussão, eu acho que foi muito bom para clarificar na minha mente, me deixou muito claro quais são os dois pontos de vista que existem nessa discussão acerca das relações de trabalho no Brasil e dessa reforma trabalhista. E isso que eu quero sintetizar aqui. Duas visões opostas sobre como ajudar os trabalhadores, as pessoas mais pobres do Brasil a terem mais renda e a conseguirem trabalho. Tá? Eu parto desse princípio. Assim. É óbvio que num debate político, muitas vezes um lado não é bem intencionado, mas uma discussão que está discutindo temas que interessam os dois lados e não tem nenhuma disputa de cargo ou de poder em jogo. Acho que a gente sempre pressupõe que sim, os dois lados há pessoas que têm as melhores intenções. Ninguém, por defender uma posição, é necessariamente um pelego ou um defensor dos interesses do capital, nada disso. Bom, quais são as duas posições em jogo? A primeira delas, que é a da defesa das leis trabalhistas, ela parte do que eu chamo da lógica da hipossuficiência. O que é hipossuficiência? É a percepção, e uma percepção em larga medida real, de que na negociação entre trabalhador e empresa, o trabalhador tem menos poder. Né? O trabalhador depende muito mais do que a empresa oferece, do que a empresa depende do que o trabalhador oferece. É porque o trabalho dele é pouco importante? Não. Porque existem muitos outros trabalhadores que podem preencher aquela função. E para o trabalhador, a quantidade de empresas com vaga aberta na qual ele pode entrar para ter aquela função ou algo similar não é tão grande assim. Então o trabalhador está numa posição de menos poder, ele depende mais da empresa do que a empresa depende dele, e por isso a empresa conseguiria, numa negociação, forçar o trabalhador a ceder muito mais do que ele faz a empresa ceder e chegar num contrato que acaba atendendo menos aos interesses dele que aos interesses da empresa. Tá? Esse é o ponto de partida básico, então a lei trabalhista entra aí para garantir aos trabalhadores um mínimo, para garantir aos trabalhadores as condições básicas das quais eles não podem abrir mão, e que se eles abrirem mão, se a empresa fizer um contrato no qual os trabalhadores abrem mão desse mínimo, desse elementar, ela pode ser processada, pode perder muito com isso, e portanto ela é forçada pela força do Estado a garantir que os interesses do trabalhador também serão contemplados aí na negociação. Tá? Essa é a lógica. E por que você não pode, então, liberar a negociação entre trabalhadores e empresas? Porque se liberar para alguns casos, então, no fundo, a empresa vai poder forçar para todos os casos. Esse é o medo do que aconteça. Tá? Porque a lei entra aí para garantir esse mínimo, portanto, e se ela quer garantir o mínimo, vai ter que ser para todo mundo mesmo. Infelizmente, não vai poder dar para ficar abrindo exceções, porque cada exceção que você abre é um espaço para você perder essa garantia para a maioria. Tá? Essa é a lógica dessa posição, mas ela tem um defeito, um problema, um ponto fatal, crucial, que é o seguinte: se essa lógica for estritamente verdadeira, então todo trabalhador formal não ganhará nada mais do que o salário mínimo. Tá? Por quê? Porque, afinal de contas, a empresa não é obrigada a oferecer nada além no quesito salário. Vamos só focar no salário aqui, mas o mesmo vale para todos os benefícios. A empresa não tem nenhuma obrigação legal de oferecer um salário maior do que o salário mínimo. Portanto, por essa lógica, dado que ela tem o poder e que ela vai usar esse poder para lucrar o máximo possível, ela vai oferecer apenas o salário mínimo para todo mundo. Se o trabalhador não quiser, ele vai passar fome, vai morrer. Então ele vai ter que aceitar o salário mínimo. Portanto, se realmente a lógica da hipossuficiência tivesse esse poder todo que argumentam, as empresas ofereciam salário mínimo para todos os funcionários e todo mundo que trabalha no Brasil formalmente estaria ganhando um salário mínimo. O que a gente sabe que não é verdade. Tem muita gente ganhando mais. Além disso, todo mundo que é contratado informalmente, e eu incluo aí os PJs, que estão fora do mercado formal, não trabalham CLT, todas as pessoas contratadas informalmente ganhariam muito menos que o salário mínimo, ganhariam o mínimo possível, talvez, para sobreviver, para não morrer de fome de mês a mês, mas viveriam na miséria. E a gente também sabe que isso não é verdade. Tem muita gente que é PJ, tem muita gente que é contratado informalmente e que ganha mais, não só mais que o salário mínimo, mas ganha, às vezes, salários bons, compatíveis com a sua área e com uma série de outras considerações. Por que isso acontece? Por que, se a empresa tem todo esse poder na mão, por que ela se oferece mais do que um salário mínimo para os trabalhadores formais? E mais do que um salário de fome para os informais? É porque os empresários são bonzinhos e pensam no bem-estar do trabalhador? Olha, tem empresários que de fato pensam no bem-estar do trabalhador. É mentirosa essa ideia de que todo empresário é um monstro ganancioso. Mas não é por isso que as pessoas ganham mais. Porque mesmo os empresários mais gananciosos se veem forçados a pagar mais do que o mínimo legal para diversos dos seus funcionários.
E por que isso acontece? Isso acontece porque o que está em jogo, o que realmente acontece no mercado, não é a lógica da hipossuficiência. A hipossuficiência existe, de fato, o trabalhador tem relativamente menos poder, mas ela não é determinante, ela não é total dessa maneira que fazem parecer. O que impera no mercado, o que determina a remuneração do trabalho é um outro princípio, é uma outra lógica, que eu chamo de a lógica das oportunidades. Tá? O que determina o valor do trabalho no mercado? A mesma coisa que determina todos os preços do mercado, oferta e demanda. Tá? Ou seja, por que o trabalhador tem um certo salário acima do mínimo legal? Porque as empresas estão concorrendo a todo momento por um recurso escasso que é a mão de obra, e para conseguir a mão de obra elas têm que oferecer algo que faça sentido ali. Tá? O que realmente defende os interesses do trabalhador? O que dá força para o trabalhador na negociação para não ganhar o mínimo legal ou próximo de zero se ele for informal? A real força dele não vem do poder da lei, o que determina a remuneração dele não vem do poder da lei e vem sim da existência de alternativas. Se a gente quer valorizar o trabalhador no Brasil, a gente tem que estimular ou permitir a criação de quantas alternativas forem possíveis existir no mercado. Que o trabalhador sabe que se ele não for contratado por uma empresa, existem outras interessadas na mão de obra dele. E é isso que dá a ele uma certa remuneração. Tá? Não é na briga entre empresa e trabalhador que o salário dele sobe, e sim na concorrência das empresas entre si pela mão de obra. E quem já teve que contratar pessoas no Brasil sabe que não é fácil encontrar o bom profissional, não é fácil encontrar mão de obra assim, não é que existe uma massa de pessoas capazes e boas para trabalhar esperando, não. Em períodos em que a economia está mais aquecida, inclusive, essa escassez de mão de obra se faz sentir até mesmo nos trabalhos menos qualificados. Na construção civil, no trabalho doméstico, todos eles, quem já teve que contratar aí, sabe muito bem como não é tão trivial assim encontrar uma mão de obra boa e disposta a fazer o trabalho, e que, portanto, por mais que o empregador em si possa ser ganancioso, ele se vê obrigado a oferecer salários maiores do que o mínimo ou maiores do que o salário de fome. Tá? É esse o processo que está por trás. O que determina as remunerações do mercado não é uma negociação de forças apenas entre duas partes. Essa negociação existe e ela tem efeitos no curto prazo, tá? Mas não é ela que determina no sistema, no médio e no longo prazo, os valores do sistema. Aí sim entra a oferta e demanda. Tá? Então, de fato, se a lei entra agora, por exemplo, se a lei entra agora e determina que todos os trabalhadores do Brasil têm que ganhar um 14º salário também. No curtíssimo prazo, para quem já está contratado, isso é bom. Essas pessoas ganham um aumento aí de 1/13 a mais no salário delas no ano. No momento seguinte, sabendo disso, as empresas fazem a coisa mais trivial do mundo, né? Porque empresário não é burro também. Apenas pega o que ele ia pagar anualmente para um trabalhador na época que era 13 salários, pega aquele mesmo valor, divide por 14 agora, pá, esse é o novo salário que ela vai pagar para os trabalhadores. A remuneração do trabalho não mudou aí. A lei pode tentar tirar o salário do valor, tirar a remuneração do trabalho do valor de mercado que ela tem, mas ela é incapaz de fazer isso. O que ela é capaz de fazer é proibir a remuneração do trabalho que está abaixo do mínimo legal. E aí ela cria um problemão. E aí ela cria os 14% de desemprego que a gente está vivendo agora. E o Brasil é um país que sempre que não está superaquecido, o desemprego está chegando lá a seus 10%. A lei trabalhista cria isso, porque ela proíbe que uma pessoa seja contratada por menos do mínimo, ou seja, ela proíbe que aquelas pessoas cujo trabalho vale menos do que o mínimo no mercado sejam contratadas. Poxa, mas não é cruel a gente permitir que uma pessoa seja contratada ganhando pouco? Não era melhor ela ter um emprego com todos os benefícios, uma remuneração boa, com todas as garantias do trabalho? Seria excelente, acho que ninguém nega esse ponto. A questão que os defensores da CLT e de leis trabalhistas rígidas em geral têm que ver é que a alternativa aqui não é entre o trabalho imperfeito da realidade e um trabalho ideal, um ideal bem antiquado, diga-se de passagem, tá? Muita gente não sonha mais com o que a CLT desenha, mas em todo caso é um ideal. Mas a alternativa não é entre o emprego imperfeito da realidade e o ideal da CLT. A alternativa é entre o emprego imperfeito da realidade e o nada. Porque se o Estado entrar pesado e resolver impor a CLT a ferro e fogo agora, proibindo todos os PJs, proibindo muitos dos microempreendedores individuais, proibindo os trabalhadores informais de maneira geral, o que as empresas vão fazer? Passar a pagar salários muito acima do valor de mercado que aquele recurso tem para ela? Não. Vão contratar muito menos. Então, se você não quer espalhar o desemprego, a pobreza e a miséria no Brasil, você não pode ser a favor de leis trabalhistas ainda mais rígidas e ainda mais pesadas. A lógica que funciona é justamente a contrária. É isso que funciona nos países que realmente prosperam economicamente, para os quais as pessoas querem ir. Tá? Estados Unidos, Inglaterra, países nórdicos, Dinamarca, por exemplo, existe um mercado de trabalho ali muito mais liberal que o brasileiro. Tá?
Ou seja, você dá mais liberdade para os contratos acontecerem. Sim, na relação individual, ali naquele contrato, o trabalhador não vai ter uma defesa da lei forte, mas o que vai acontecer é, graças a um mercado dinâmico, ele tem muito mais oportunidade, portanto, as empresas têm que competir mais, concorrer mais por aquela mão de obra, e, portanto, aí sim, as remunerações sobem, o trabalho vale cada vez mais. Esse é o caminho da prosperidade, esse é o caminho para gerar empregos e para melhorar as condições de emprego também. E não a pura legislação. A pura legislação levada a ferro e fogo cria situações tão disfuncionais quanto a do Brasil. Desemprego a 14%, entre os que trabalham, informalidade a 45%, alto grau de desocupação também. Ou seja, a CLT vale para quem? Vale para uma minoria dos trabalhadores, no fundo, uma minoria das pessoas economicamente ativas. E se ela for mais estrita, a minoria diminui ainda mais. Alguém se ilude achando que uma CLT com mais direitos faria com que mais gente conseguisse trabalho? Faria com que menos gente trabalhasse no mercado formal. Então, se você quer diminuir isso, se você quer diminuir essa hipocrisia, essa situação no qual você cria um cercadinho de trabalhadores formais e deixa a maioria mais pobre, inclusive, totalmente desamparada, o caminho é o contrário. O caminho é leis trabalhistas mais flexíveis, leis trabalhistas mais modernas, que se adaptem às diversas situações do trabalho no país e que permitam aí sim um mercado mais pujante, uma economia mais dinâmica prosperar e daí sim melhorando as condições dos trabalhadores. Veja só, Estados Unidos, um país com muito menos leis trabalhistas que o Brasil, atrai muito mais trabalhadores. E tudo bem, é um país muito mais rico, com certeza é, mas pela lógica da hipossuficiência, isso não deveria importar. Porque a empresa, seja no país pobre ou no país rico, vai oferecer o mínimo possível para o trabalhador, seja qual for a condição, vai oferecer o salário de fome, ponto final. Pensando nisso, a condição do trabalho nos Estados Unidos e a remuneração do trabalho deveria ser muito pior. E a gente vê que não é. Pelo contrário, é melhor. Trabalhadores aqui no Brasil, insatisfeitos com as condições aqui, migram para lá muito mais do que o contrário. Então é isso. A reforma trabalhista que está aí no Congresso, eu acho que faz menos sentido entrar nas minúcias dela, a partição das férias, o tamanho do almoço. Isso são coisas que são negociadas com os trabalhadores em vários casos. Quem já contratou e já foi contratado sabe como isso funciona. A questão é, você tentar proteger o trabalhador aí é contraproducente, não só para as empresas, não se trata de uma briga entre empresas e trabalhadores. É ruim para as próprias pessoas que querem trabalhar. No curtíssimo prazo pode trazer algum benefício a alguns trabalhadores, os formais, ou seja, a minoria dos trabalhadores mais ricos, mas no longo prazo é ruim para todos, ao gerar uma economia menos dinâmica. Ruim para os empresários, ruim para os trabalhadores, tanto formais quanto informais. Então é isso. A reforma trabalhista é um passo na direção certa, e eu espero que esse vídeo ajude mais pessoas a verem isso e entenderem que essa é uma questão que não se presta tanto à briga do bem contra o mal. Eu não acho que quem discorda de mim nessa questão é mal. Eu acho que tem gente má defendendo do outro lado sim, porque tem muitos interesses aí no meio. Mas muita gente não, muita gente defende de boa fé, mas no fundo, a CLT é de uma crueldade enorme. E é isso aí.